Então, sobre a epopeia de Gilgamesh, que foi escrita lá na Babilônia, em acádio e sumeriano, ela tem uma datação em torno de 2700 anos antes de Cristo. Provavelmente relata uma história pré-diluviana, né, de Gilgamesh. Obviamente com um cenário mitológico, ou um cenário, vamos dizer assim, pagão, onde você tem Gilgamesh como um herói, entre aspas, um rei, que governava a cidade de Uruk. Gilgamesh, ele era um rei muito mau para os seus súditos, então ele foi punido pelos deuses, né? Nessa punição, os deuses eles criaram então um inimigo para Gilgamesh. Tá? Esse inimigo de Gilgamesh é chamado de Enkidu. Enkidu foi criado pelos deuses para fazer oposição a Gilgamesh. Gilgamesh ele era 2/3 Deus, né? Ele era gigante. E ele então luta com Enkidu, mas depois eles se tornam amigos e saem em uma aventura em busca da imortalidade. Então, passando por muitas aventuras, vamos dizer assim, confrontações, Enkidu é morto e Gilgamesh então vai buscar a imortalidade. E nessa busca dele pela imortalidade, ele encontra o sobrevivente do dilúvio, que diz a ele que ele deve se que é o único que recebeu a imortalidade, mas ele deve se contentar com a mortalidade. Tem diversas coisas que a gente pode falar sobre essa epopeia. Na verdade, tem outras coisas, né, escritas aí. Eu fiz um resumo breve. Primeiro, a ânsia do ser humano da divinização. O ser humano se tornar divino. Ou ele acredita que há em si próprio algo que faça dele divino. Essa ânsia do ser humano é exposta nessa epopeia. A luta do ser humano pela imortalidade, em alcançar a imortalidade, e a resposta do sobrevivente do dilúvio, dizendo para ele que ele deve se contentar, né, com a vida, né, deve, né, aproveitar a vida da melhor forma possível e da maneira mais nobre, vamos dizer assim. Na verdade é uma coisa ridícula, porque o próprio recebeu a imortalidade, mas Gilgamesh deveria se contentar em não ser imortal. Isso também nos lembra das obras de Tolkien, quando os humanos eles não recebem o dom da imortalidade de Ilúvatar, mas recebem o dom da morte. E Sauron ele convence Ar-Pharazôn de atravessar o mar e ir até as terras imortais e exigir a imortalidade dos Valar, né? Confrontá-los, né? Esse ato representa a divinização, também representa a própria divinização humana, ou seja, a ideia do próprio Nietzsche também, do super-homem, né? Também está dentro desse ato de soberba, onde o homem ele tenta por seus próprios esforços confrontar as leis naturais, vamos dizer assim, entre aspas, na verdade, aquilo que Deus, né, colocou como sina para ele, e desafia as divindades ou a divindade em troca da imortalidade. Também está inserido aí dentro a ideia de que o homem ele vai se tornar divino por meio dos seus esforços, né? Que é também a raiz da religião falsa. Tanto o pelagianismo como todas as religiões pagãs ou não cristãs, você alcança a sua salvação por meio de seus esforços, você se auto-aperfeiçoa, auto-aprimora. Isso está em todas as religiões, né? Se você não é salvo do inferno em outras religiões, você se aprimora
através disso. Inclusive na própria maçonaria você se aprimora através das suas obras, o que vai em contra a mensagem do Evangelho, que nós não podemos nos salvar, somente Deus nos salva. Então, a epopeia de Gilgamesh ela nos ensina muitas coisas, entre elas essa autodivinização do homem, ele querer se tornar divino, imortal também, e se auto-aprimorar. E na frustração de se tornar imortal, ou divino, de transcender, ele então cria uma religião de obras, né? Onde ele, é só eu viver a minha vida da melhor forma possível que tá tudo certo, né? Então vou ser humilde, mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o homem não pode ser justificado de maneira nenhuma por suas obras. Não existe uma escada que ele possa fazer para chegar até o céu. Deus deve então descer até a terra, se encarnar, se fazer homem e sofrer uma morte substitutiva pelo homem e também obedecer completamente seus mandamentos, ou seja, o homem é totalmente incapaz em todos os aspectos de se salvar. Somente Deus pode fazer isso.